Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Onda de Energia aqui na SP Offshore 2025. Hoje estamos recebendo aqui Luzone. Como é que você está, querido? Tudo Obrigado. bem? Obrigado a você. Obrigado. Rafael Torres. Obrigado, Rafa, por você estar disponibilizando um pouco do tempo. E a gente vai falar de um tema que é bem interessante, porque antes de tudo acontecer no desenvolvimento, a gente precisa falar um pouco de regulatório, que é o que vai dar um norte durante esse desenvolvimento do offshore paulista. E Luzone, fala um pouco para a gente como foi esse painel, falando um pouco sobre regulatório, falando um pouco também da parte de SG, falando sobre o beabá, vamos dizer, o passo a passo para que as coisas consigam desenvolver de um jeito dentro do padrão. Fala um pouco para a gente, para os nossos seguidores que estão ouvindo um pouco a gente agora, assistindo a gente, sobre esse painel e como ele transcorreu. Perfeito. Primeiro agradecer, Rangel, Obrigado. pelo convite, seu programa cada vez ganhando mais evidência e importância na nossa indústria. Eu, como organizador do evento, também participando e representando o Brenck, fico muito satisfeito de ter a sua presença aqui. Em relação ao painel, geralmente esse painel que envolve regulatório ambiental, licenciamento, é aquele painel mais burocrático, né? E que o pessoal meio que torce o nariz. Eu não quero ouvir muito disso, que isso é só problema, mas é um painel que tem uma importância na indústria, porque sem licenciamento e sem um regulatório por trás que dê condições para que as operações ocorram, a gente não tem negócio, né? Então foi esse o foco que a gente procurou dar lá. Nós tivemos o Rafael Torres, está aqui comigo, né, representando a ABS, e também a própria Prio, né, participando, Environment Pact, e também a Luzone Legal, que é o escritório que eu também faço parte, junto com o Rafael Liro, nosso sócio, passando uma visão tributária do assunto. Bom, eu fiz algumas perguntas lá, Rangel, principalmente focadas como que o Estado de São Paulo pode, né, agilizar, dar mais celeridade e eficiência nessa parte de licenciamento e na parte regulatória. A gente sabe que muita coisa de regulação e questão ambiental, isso não é conduzido diretamente pelo Estado ou pelo município, isso é questão federal, né? A gente tem IBAMA envolvido, a gente tem ANP envolvido, órgãos públicos federais, e não necessariamente essas matérias são discutidas no âmbito estadual ou municipal. Mas várias delas que podem agilizar o processo podem ser discutidas em caráter local. Até mesmo um dos painelistas, o Rafael Lírio, nosso sócio lá, ele colocou, bem colocado, que essa competência ambiental ela é concorrente entre os entes da federação. Então, embora a prerrogativa seja do governo federal, os estados e municípios também têm prerrogativas em determinadas áreas para falar sobre licenciamento e parte regulatória. E aí a importância desses players, né, desses dois entes estarem falando a mesma língua da indústria. Bom, eu trouxe também, Matheus, uma pauta que já é discutida há muitos anos na nossa indústria, nos últimos 10 anos talvez, a gente viu o resultado disso no presente momento com o mercado aquecido, que foram várias ações regulatórias do passado que trouxeram a pujança do mercado de hoje. Eu não sei se você vai se recordar, mas eu trouxe exemplos durante o painel. Nós tivemos no passado revisão de royalties para campos maduros. Não sei se você se lembra dessa temática, na qual as alíquotas dos royalties elas ficaram mais competitivas para campos maduros, sobretudo bacia de Campos. Eu trouxe uma outra temática que foi a abertura do monopólio da Petrobras. Isso é uma parte regulatória que trouxe uma pujança para o mercado. Trouxe mais diversidade. Mais diversidade ainda, né, para o mercado poder atuar e outras operadoras, né, atuando localmente. Então, com esses cases, esses exemplos, e outra discussão que a gente teve, a questão do repetro, da continuidade do repetro na nossa indústria. Eu me lembro que eu fiz esse exemplo lá durante o painel. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro queria impedir ou terminar o acordo que tinha com o CONFAS para continuar o repetro no Estado do Rio de Janeiro, o que iria ferir frontalmente os interesses da indústria. Nós tivemos lá na LERJ, discutimos lá com deputados, etc.
Precisamos que essa internalização do CONFAS continue sendo respeitada para que a indústria tenha segurança jurídica para continuar operando. Então, com todos esses exemplos, eu mostrei a importância do regulatório para o setor, para trazer essa segurança jurídica. Além disso, trazendo para a ótica de São Paulo, no ano passado aqui nós tivemos a presença da Marinha, tá? Falando da visão dela sobre uma operação segura e com essa questão de fiscalização da Marinha aqui na região. E também tivemos a presença de um juiz de direito, que São Paulo ele é o único estado da federação que tem um tribunal marítimo, de especialidade marítima, dentro da estrutura do Poder Judiciário, especializado. Não é o Tribunal Marítimo, eu falei isso no painel, você deve ter visto, porque o Tribunal Marítimo pertence à Marinha do Brasil, é um órgão independente, mas esse é um membro do Poder Judiciário, ou seja, demandas envolvendo questões marítimas locais ainda podem, aqui no estado de São Paulo, contar com esse tribunal especializado, o que é um avanço também para o Estado e mostra também como um poder público alinhado com a indústria facilita o diálogo e a interconexão. Então, esses são alguns exemplos. E trazendo aqui para o Estado, a gente debateu com esses painelistas o que eles achavam que poderia ser aprimorado localmente. Então, essas foram minhas considerações iniciais, depois eu dou a minha opinião aqui também, mas eu vou passar agora para o Rafael Torres, representando a ABS, porque ele deu essa resposta, eu fiz essa pergunta para ele, prefiro que ele reitere a pergunta aqui, a visão dele, como que o Estado de São Paulo pode fazer com que o processo local seja mais célere, mais ágil e mais eficiente. E como a ABS também pode contribuir. E como a ABS pode contribuir. A ABS ela é uma classificadora, ela pode contribuir de várias formas, mas a parte de preparação da documentação para licenciamento ambiental tem outros órgãos, são outros trabalhos que são feitos. O ideal seria que, quando você tivesse um projeto, já tivesse a licença pré-aprovada, ou pelo menos encaminhada para você conseguir fazer isso, porque tanto tempo que demora para levantar as áreas para serem exploradas e tudo o entorno, já é possível você desenvolver um projeto para poder prever justamente como vai ser o escoamento, como é que você vai tratar questões de segurança e meio ambiente. E isso aí o Estado já poderia deixar esse caminho aberto para quando você iniciar a operação no bloco, quando você ganhar um bloco, você conseguir encurtar um pouco esse período. Em geral, o que acontece? Quando a empresa adquire um bloco, fazem o leilão, enfim, e vão dar o lance lá, demora em torno de 2 anos para você conseguir apresentar um licenciamento ambiental, solicitar o licenciamento ambiental para o IBAMA. O IBAMA pega, e os órgãos pegam, vão analisar, e aí demora um tempo até você conseguir ter a aprovação para você fazer a primeira perfuração. Uma vez que você está começando a engatilhar essa primeira perfuração, vai demorar em torno de uns 3 anos para conseguir ter uma sonda para poder furar. Depois você furar esse negócio, você começa a avaliar o poço, vai fazer outras sondas. Você vai ter um projeto efetivo, produzindo óleo mesmo, depois de 7 anos, em média, esse é o histórico. Salvo outros lugares que já tinham um caminho já aberto, ou um segundo projeto, mas é esse tempo todo que demora no campo, principalmente no campo novo. Então, já é uma coisa usual, você já tem outros projetos próximos, você poderia utilizar o passado por coisas iguais para poder acelerar. E outra coisa que deve haver nesse caso também é ter mais gente para poder fazer a avaliação. Em certos momentos demora-se muito e é visto que falta prazo e tem que submeter de novo. Ou então outros casos são até overlapping entre empresas, entre agências, sobre um determinado fato, um determinado ponto. Então isso, para poder acelerar, para poder fazer o negócio continuar sendo seguro, eu acho que valeria a pena realmente ter um trabalho prévio e quando vier um evento de solicitar licença ambiental, você já vai ter uma forma mais fácil, mais expedida de ter isso. E essa previsibilidade para conseguir atender... Essa previsibilidade que gera agilidade. Vocês acreditam que para isso acontecer, a gente tem que manter um rigor técnico de alto nível para evitar esse problema no meio da jornada? Quer ir na minha frente, Rafael? Fica à vontade, vai lá. Não, com certeza. Não queremos que tenha acidente. Eu acho que a ideia é que seja seguro, cada vez mais seguro. Hoje eu não vou nem dizer que está sendo mais restrita. Certos casos tem que se medir realmente o impacto qual vai ser. Tem um caso sendo
licenciado agora que, por causa de um nome, entende-se que vai causar um ambiente, um desastre ambiental enorme, uma coisa que nem faz sentido. E aí, você pegou um caminho errado no início, depois fica muito difícil. Quem é que vai mudar isso? Como que muda a rota, né? Já que você já tirou o avião, né? Como se dizer, o avião está no ar. E outra questão, acho até que o Luzoni pode complementar um pouco isso, é em relação ao que você fala aqui, a pessoa que vai aprovar lá é o CTF que aprova. Então, aí você ainda queria. Qual o compromisso dele com o negócio? Enfim, será que se ele fizer uma canetada errada lá por alguma coisa, faltou. Então, pode interferir você acaba sendo. Na carreira, né? Acaba sendo, mas pode ser penalizado. Então, você acaba tendo um rigor muito maior. Às vezes por sei lá, falta de conhecimento mais profundo, ou então um julgamento errado de alguma coisa. Essa temática bem colocada, Torres e Rangel, eu sempre me perguntei por que um bloco recém-bidado, licitado no Brasil, ele já não vem previamente licenciado. Eu sempre fiz essa pergunta. E é uma pergunta bem interessante. É uma pergunta chave, porque, como o Torres falou, quanto tempo? 2 anos inicial, mais a fase complementar. Isso pode chegar a 7 anos de delay de uma produção que já poderia estar ocorrendo, trazendo receita e negócios para o país. Então, eu já conversei com várias associações, tanto pelo IADC, representando o IADC ou o BRENC, e a gente sentou com vários, IBP, ANP, a Marinha, como que a gente pode fazer para mudar esse cenário, né? Mas sempre teve aquela dependência, precisamos colocar todos os players sentados para levarmos uma nova legislação ao Congresso Nacional para mudar essa responsabilidade civil e criminal que um técnico do IBAMA tem para dar a canetada de licenciamento e não ter a responsabilidade pessoal dele na jogada. É um negócio mais complexo, que envolve várias personagens, mas também, Matheus, força e vontade política, né, de mudar e o parlamento conhecer mais a nossa indústria, né? Porque a gente viu aí exemplos do passado, Foz do Amazonas, a tragédia, né, que foi para uma empresa operadora, né, francesa, que a gente sabe que foi a Total, né? O desestímulo a investimentos que isso trouxe. Agora a gente está vendo na margem equatorial, onde nós tivemos aí, depois de anos de tentativa, uma licença concedida e agora a ação judicial no Ministério Público Federal, tentando caçar essa própria licença. E aí a gente conversa com os amigos, e eu falei isso ontem no painel, parece que é Brasil contra Brasil, né? Porque são entes federais e que deveriam estar harmonicamente decidindo essa pauta para o bem do Brasil, né? A gente entende que o Ministério Público Federal, é claro, ele tem um papel constitucional de fiscalizar questões ambientais. Eu, como advogado, tenho essa plena clareza, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, se a gente mudasse o procedimento e talvez envolvesse o Ministério Público também federal nas partes iniciais de uma licença, de um BID, para evitar esses questionamentos futuros, no meu modo de ver, olhando para a minha ótica legal, seria uma forma de mitigar, minimizar esse potencial risco. E esse risco representa a ausência de segurança jurídica que, consequentemente, inibe investimentos. Esse é o ponto. E você acredita que se a gente conseguir, a gente acha que é um pouco difícil, mas se o mercado, o próprio governo, as próprias instituições judiciárias, ambiental, elas tivessem uma integração, essa burocracia ia fazer com que os projetos se tornem cada vez mais lucrativos? Consequentemente, sim, porque se a gente tem mais segurança jurídica, você tem mais previsibilidade local e mais certeza para investimento. Isso me dá mais segurança para investir e, consequentemente, mais negócio, que é o que você está dizendo, né? Mas é muito delicada essa interação, Rangel, porque a gente precisa também ter essa vontade do poder público de assumir a questão e não só contar com as instituições sem fins lucrativos, associações do setor, porque a gente não tem muita força para mudar legislação, parlamento, né? O Congresso tem lá uma frente parlamentar
né, do óleo e gás. É um tema que pode ser tratado internamente por essa frente parlamentar para tentar mudar esse cenário e a gente ter mais velocidade. Está aí o bloco aqui na frente de São Paulo, que é o bloco de Aram. Isso ainda foi bidado, mas ainda tem a fase de licença, essa burocracia toda. Vão ainda analisar se ele tem possibilidade de ser prospectado ou não. A Petrobras vai fazer esse trabalho. E depois é que nós vamos saber se vai ter ação judicial, se vai ser impedido, se vai caçar licença, se não vai. Ou seja, uma incerteza que inibe potenciais, né, investidores, potenciais interessados no bloco. Então, eu vejo dessa forma que essa previsibilidade traz, respondendo a sua pergunta, mais negócio para o país. Né? E Rafa, como que a ABS está olhando, né, para esse desenvolvimento aí do offshore paulista? Nós temos escritório aqui, a gente atende o Brasil inteiro. Enfim, a empresa que faz a classificação de unidades. Somos o líder aqui no Brasil, inclusive, das FPSOs. E o Brasil é o líder mundial assim, em relação ao número de FPSOs do mundo. Então, é muito importante. E São Paulo tem uma outra característica muito grande da indústria. Você tem muita fábrica de equipamentos aqui no São Paulo. Quando o equipamento desse vai ser comprado para ser montado e construído numa plataforma, você tem etapas de inspeção e certificação do equipamento na fábrica. Por isso tem um grupo grande de surveyors da ABS aqui em São Paulo, que eventualmente está atendendo essas fábricas. E São Paulo, como eu disse, é um lugar que você consegue expandir, você consegue modernizar as fábricas e, quiçá, se tivesse uma rotatividade maior, conseguisse ter menos burocracia, talvez tivesse um preço bom para exportar mais cada vez. Até estava comentando isso ontem no painel, né? O volume conseguiria baixar. Aí, o Rio tem algumas fábricas também, Minas, mas eu acho que São Paulo, pela facilidade de rodovias, de estradas, uma vocação, mão de obra, enfim, você tem acesso ao mar fácil ali, ajuda muito isso. E, enfim, tem tudo para ficar mais forte aí. Até em relação ao número de unidades que tem operando em São Paulo hoje, só isso já cria uma movimentação grande para os fornecedores estarem próximos aqui e atender isso mais rápido, de uma forma melhor. Enfim. E a gente tem um ponto, acho que é quando o Luzoni falou do Campo de Aram, que é a questão de a gente aqui hoje no estado de São Paulo, pelo menos na parte do offshore paulista, não tem um aeroporto ainda para receber aeronave. A questão de porto também aqui, a gente tem um porto de Santos, tem um porto de São Sebastião também. E vocês acreditam, né, os dois, que esse tempo que ainda vai licenciar Aram, tem também Bacalhau, que daqui a pouco já começa, que também está um pouquinho mais ao sul. A Total também tem um campo também mais ao sul, que é o Lapa, Southwest. É o tempo também necessário para essas empresas que estão aqui na região do litoral paulista começar a se preparar, olhar para o regulatório, já tipo assim, olha, já que eles estão licenciando, será que a gente já consegue agilizar esse processo para quando der o ok? Aí sim o desenvolvimento, na verdade, começando agora para depois começar a executar. Quer começar, Torres? Pode. Nós já temos Bacalhau. Equinor está operando. Já há um horizonte no ar. Petrobras ainda não tem certeza da viabilidade de Aram. A gente conversou aqui com vários na Petrobras. Nós ainda vamos fazer as análises. A gente pode furar lá e não ter, tá? Claro, existe uma estimativa de que tenha, né? Mas a gente sabe que a Petrobras tem outros campos que são muito mais produtivos, né? Via de Búzios, né? Você fura, sempre sai, né? Mero não tem jeito. Se você errar, você vai ter extração. Agora aqui a gente ainda não tem essa clareza. Então, mas pelo simples fato de haver já esse movimento de expansão para cá, para baixo, né, na costa brasileira e chegando aqui para frente do estado de São Paulo, mas ainda dentro da Bacia de Santos, que é bom ressaltar, ela engloba Rio de Janeiro e São Paulo juntos, né? Mas então a gente está falando em frente à costa paulista. No meu modo de ver, faz sentido sim as empresas já se prepararem e planejarem ou uma expansão ou um estabelecimento de uma base, de uma filial, alguma coisa nesse sentido. Para quando isso acontecer, esse licenciamento, que tem esse prazo, esse tempo, essa burocracia que o Torres destacou, elas já estarem
preparadas. Outro desafio é a questão logística, a gente está discutindo isso tudo aqui nesse evento, logística portuária, de base de apoio, base de calado de porto, né, se vai atender, logística de transporte, tudo isso a gente está discutindo aqui nesses dias de evento, né, se São Paulo vai conseguir entregar isso tudo para que haja uma dinâmica de fato de operações na região. Isso tudo acontecendo e sendo, vamos dizer, certo de que Aram vai produzir aquilo que a Petrobras espera, no meu modo de ver, as empresas têm que estar preparadas o quanto antes para operarem daqui também, seja de qualquer lugar do país. Angel, é bom falar isso, que às vezes... Interessante. O Rio de Janeiro está perdendo, vai jogar aqui para São Paulo. Não, na empresa do Rio de Janeiro pode prestar serviço aqui. Empresa de Vitória, de Espírito Santo, presta serviço aqui também. Isso é uma produção nacional. O petróleo ele é brasileiro, ele não é de um estado, né? Então aqui não se trata de competição entre os estados. A gente não está falando de guerra fiscal, de nada disso, né? Que infelizmente na área tributária tem muito. A gente está falando de uma produção nacional que quem tem expertise no setor pode trabalhar em qualquer lugar do país. Essa é a minha visão. E o bom também, só pegando um ponto, que São Paulo entrando na rota petróleo, vamos assim dizer, é mais uma opção que os profissionais fornecedores têm para aumentar a participação market share em relação a óleo e gás, olhando com o Brasil como um todo. Se a pessoa já atende Mossoró, Bahia, Rio de Janeiro, vai ter ainda mais empresas aqui em São Paulo para conseguir atender. Positivo. E a tua visão, Rafa? Não, falou muito bem, Luzoni. Eu acho que é bem isso mesmo. Tem uma adição que eu falaria, é o seguinte, né? Hoje, você vê a bacia de Campos, que continua produzindo, foi a primeira que produziu bastante, foi o líder durante muito tempo, depois veio para Santos. E até mudar, tomara que tenha bastante óleo mesmo lá na Foz, enfim, e deu tudo certo, mas eu falei 7 anos no projeto daqui. Lá pode ser que demore mais, né? Então não vou nem contar esse tempo, já está correndo o relógio aí, mas... E até parece que tem desafios maiores lá, e depois de lá outros desafios vão ser até o escoamento, como é que se vai desenvolver aquela região toda lá, pode se aprender um pouquinho com os países vizinhos lá em cima, enfim. Mas Santos, uma coisa que aumentar ainda mais o fator de recuperação dos campos aqui. No Mar do Norte, outros lugares, as empresas costumam ter um fator de recuperação maior do que é o usual aqui no Brasil. E isso está começando a ter mais. Se você olhar campos, como eu disse, estão cada vez revitalizando, e você pega vários poços, condensa, bota em um só. Eventualmente, aquela discussão que a gente teve também sobre a parte do tieback, né? Empresas que compram campos já maduros podem fazer o tieback. Se tivesse essa questão aí já vamos voltar para a legislação, não de licenciamento, mas para poder do royalty em relação ao tieback, você facilitaria isso e, enfim. Mas Santos ainda tem muito a explorar e ainda não chegou nem no platô. Por isso que é longo prazo isso aí, mais de 20 anos. Faz sentido pensar no futuro já nesse caso. Leandro Luzoni, Rafael Torres, já caminhando então aqui um pouquinho para o final. Eu pedi 20 minutos para vocês, já estou passando até um pouquinho do tempo, desculpam que a conversa estava excelente. Mas olhando para a câmera então, Luzoni, dá o seu recado em relação a o que não só a sua empresa, mas o olhar também do Brenck, você que lidera também o grupo de trabalho dessa área de regulatório, que é importante, trazer um pouquinho da sua visão aí para o nosso público. Fica à vontade. Perfeito, Rangel, obrigado aí pela oportunidade, sempre bom discutir esses assuntos. Você falou aí da minha posição como board do Brenck, né, da diretoria e também da diretoria do IADC, a gente aprende com todo mundo, né? Então essa indústria é pequena, a gente se conhece, todo mundo se conhece, e quanto mais a gente fala, mais a gente entende as dores, né? E como a gente pode ajudar e resolver. E também com o meu background jurídico, legal, isso aí favorece muito que a gente atende várias empresas do setor. Bom, na minha visão, para encerrar aqui a nossa fala de regulatório e licenciamento, segurança jurídica, previsibilidade é igual a investimento e é igual a negócios, né? Tivemos uma situação agora recentemente, eu não sei se você acompanhou, relacionada à entrada da KG2. Eu citei isso no painel da Transocean aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.
E aí teve uma interpretação lá de um departamento da Receita que não concordou com a internalização dela, porque tinha que ter sido importada através da operadora e não da drilling contractor, esse tipo de discussão. Resultado, downtime, a sonda parada quase 2 meses, prejuízo enorme para a empresa e insegurança jurídica, por conta da interpretação de um fiscal de ponta no regulamento que já foi pacificado, que já vem sendo praticado há muito tempo na indústria. Isso é que não pode acontecer, né? Porque para uma empresa multinacional como a Transocean, isso gera o quê? Desestímulo a novos negócios no Brasil, né? Então nós tivemos que intervir, ficamos analisando o que a gente iria fazer, até porque uma associada nossa lá do IADC, né? Pensamos até numa medida judicial, etc. Mas por fim eles recuaram, subiu, recuou e aplicou o entendimento padrão, né? Então esse é o ponto que ficou. E o prejuízo que ficou por isso mesmo. O downtime ficou por isso mesmo, né? Então veja só como que uma questão de interpretação legal, regulatória, ela impacta a indústria. E, para finalizar, eu citei também ontem no painel e gostaria aqui de colocar aqui no seu programa, a gente tem aí uma discussão emblemática do setor, que está ainda pendente de julgamento já tem mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. Eu não sei se vocês se recordam, eu falei isso ontem. Há uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal querendo rediscutir a distribuição dos royalties entre os entes da federação. Ou seja, quem são os entes que produzem petróleo na federação, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. E os estados que não produzem estão querendo uma fatia dos royalties, né? E aí é aquela insegurança jurídica. É tão complexa essa discussão que está lá para ser julgado, já tem esse prazo todo e não tem horizonte de acordo entre os entes federados. Como os demais entes não produtores são maioria, obviamente em nível de Congresso, a nível de Congresso Nacional, eles conseguiram aprovar uma legislação que agora está sendo contestada como inconstitucional. Mas veja bem a insegurança, vamos dizer, a falta de certeza, até mesmo entre os estados que recebem esses royalties, para também apoiar esses novos negócios, né? Porque um estado que está aqui, por exemplo, apoiando, ele está contando com essa receita também, né? Se amanhã ele... Não, isso não tem mais a receita que eu esperava que o óleo e gás teria. Eu já não tenho tanto interesse em apoiar essa indústria assim, porque ela vai ter que ser fatiada com outros estados que não produzem e que, né, não participam e não conhecem e não têm os impactos dessa indústria. Então, essas discussões são variadas, a gente poderia ficar aqui horas discutindo, mas, né, em respeito aí também ao tempo do programa, alguns cases aí que eu gosto de colocar para mostrar como que a parte regulatória, licenciamento, essa parte jurídica, embora ela seja, como eu falei inicialmente, meio burocrática ou chata para muita gente, né? Cansativa, mas ela é fundamental para destravar Ela é fundamental e essencial para os negócios e mais investimentos. Exatamente. Rafa, olhando para a câmera também, trazer um recado aí, não só da ABS, mas também do Rafa aí sobre o tema, né, que nós falamos hoje e também sobre esse desenvolvimento aí da Offshore Paulista, o que é a expectativa de vocês para aumentar cada vez mais e ajudar a aumentar, vamos dizer, as oportunidades e fazer com que o povo aqui de São Paulo consiga enxergar cada vez mais que a burocracia, ela aumenta a dificuldade e cada vez mais a previsibilidade ajuda a você melhorar seus investimentos. Não, o outro estava falando, né? A indústria aqui de base para poder fazer equipamentos para offshore é muito grande. Você tem como melhorar, ampliar, enfim, acho que é bem moderna já. O ponto aqui, às vezes, fugindo um pouquinho dessa questão do licenciamento, né? Alguns anos atrás estavam aquele forte o papo de transição energética. E, de uma certa forma, existe transição energética, está acontecendo há muitos anos, mas demonizou um pouquinho a produção de petróleo, enfim, o petróleo é sujo. Cara, não é esse o ponto. Hoje a gente já está mudando, já estamos entendendo que não é transição energética, é adição energética. Você vai ter que continuar, você vai ter que produzir mais, manter a produção atual, ampliar. É uma evolução, na verdade, né? Você vai ter que produzir, vai ter que achar mais petróleo para poder manter o que tem hoje. Então, eu vou dizer que tudo que é renovável, que é bem-vindo, vai vir, vai ter que vir em adição a isso. Então, o petróleo tem que continuar sendo explorado e eu acho que, o pessoal entendendo que esse é o ponto de novo, vale a pena
investir, facilitar e deixar o ambiente mais fácil para estimular mais empresas virem para cá. Eu falei, vou falar de novo, para o FPSO, o mercado de FPSO offshore, o Brasil é dominante em relação ao mundo. Até se você olhar tudo que é projeto que tem acontecido, o Brasil tem sido, metade dos projetos estão aqui. Então, vamos continuar isso. Acho que teve alguns anos aí que não teve nada assinado. Espero que assine alguma coisa por agora. E quando vem, é muito dinheiro que é injetado durante a construção e vai ficar mais 25, 30 anos gerando dinheiro na operação. Então, é uma corrida de longa distância isso. Perfeito. Luzoni, Muito bom. Rafa, muito obrigado pelo tempo de vocês. E para você que continuar com a gente aqui agora, tem mais episódios ainda ao longo do nosso momento aqui no SP Offshore 2025. Agradecer ao Brenk também na figura aqui do Luzoni, aqui como board member aqui junto com a gente. Obrigado. Rafa, da ABS. E agradecer você pelo seu tempo também. Então continue com a gente, aperta o play que tem mais podcasts aí, tem mais episódios aí durante a SP Offshore 2025. Continue com a gente que é só o começo. Um abraço.